Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade à série de comentários sobre livros que eu venho fazendo, né? Eu fiz de alguns filmes também, mas eu quero retomar a literatura e eu quero falar hoje de um dos livros que mais me marcou na minha trajetória intelectual, tão curta ainda, sendo jovem, né? Nem passei dos 35 anos ainda, né? Mas um livro que me marcou desde a adolescência, né? Eu na adolescência fui embebido de ideais anarquistas, depois passei a ter ideais nacionalistas, e o meu sonho era justamente a imbricação do nacionalismo com o anarquismo, mas era sempre a autogestão, né? E hoje eu sou um assíduo defensor ainda das correntes emancipatórias e do individualismo, o que não se confunde com o anarquismo capitalista, com o anarcocapitalismo. Eu vejo coisas positivas no anarcocapitalismo, principalmente naquelas no tocante à negação de um Estado ou de um Estado muito presente, totalitário e opressor, né? Mas em compensação, esse individualismo em excesso é uma coisa que é complicada, principalmente o indivíduo atomizado, egoísta, o egoísmo em excesso é uma vertente que vem também dessa negação e essa fortificação do individualismo pelo anarquismo, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E o autor que eu quero falar hoje, ele é um autor que foi um autor anarquista, nascido em 1842 e faleceu em 1921, o Piotr Kropotkin, Piotr de Pedro, né? Hoje eu quero falar desse livro aqui, Mutualismo, o apoio mútuo, né? Ajuda mútua, em algumas traduções está ajuda mútua, né? Um fator de evolução. E ele vai se opor a essa ideia individualista e da competição darwinista, por exemplo, para tentar trazer uma característica, tanto nos animais quanto nos homens, de cooperação, né? E não é à toa que do movimento anarquista surgiram as cooperativas de trabalho, associações. As associações são nada mais são do que ajuda mútua entre indivíduos de um determinado local, de uma determinada sociedade, que precisam desse intercâmbio, dessas relações sociais para manter coeso o próprio grupo, né? E isso é uma coisa muito boa, eu vejo com muitos bons olhos isso, né? Porque a gente pode fazer aquela democracia. Embora os anarquistas defendam a federação e a descentralização, ela é muito importante, a descentralização federativa, a gente pode ter aquele tipo de sociedade organizada pelas facções, ou pelos grupos de interesse, né? São grupos de interesse ao invés do indivíduo sozinho, sem pertencer a nenhuma associação e tal. A gente vê muito isso nas periferias, né? Essas cooperativas, esses grupos de ajuda mútua e apoio mútuo, né? Bom, o Piotr Kropotkin, ele nasceu nobre, ele era um descendente de um príncipe, né? Ele poderia ter conseguido a alcunha de príncipe de uma nobreza russa, né? Mas ele se decepcionou com aquela erudição da elite russa aristocrática, né? Ele chegou a servir no exército do Nicolau I, do czar Nicolau I, mas ele foi se decepcionando e então se aproximando mais dos ideais operários e da causa operária. Ele por sinal, abandonou todos os privilégios que ele poderia gozar da sua posição de nobre, né, para justamente ser um homem do povo, ser um homem comum, né? E naquela época, o livro A Origem das Espécies fez muito sucesso depois que o Darwin veio, inclusive, para o Brasil, ao bordo do navio Beagle, né, do Beagle, e estudou diversas espécies e chegou nas conclusões darwinistas da competição e da luta por sobrevivência, que seria através do mais apto, né? Não necessariamente o mais forte, mas o mais apto. Só que todas as espécies e a própria natureza seria uma competição em si. O seguidor do Darwin foi o Herbert Spencer. Herbert Spencer, que fez diversos trabalhos no tocante à sociedade civil, principalmente, até sobre a educação, ele vai ser um autor muito importante, mas ele foi usado, seus escritos, pelos grandes industriais da Inglaterra a favor da Revolução Industrial,
né, e que via justamente essa competição, esse ideal bruto do darwinismo, que inclusive influenciou a antropologia nos seus primórdios, né, o darwinismo social. E o Piotr Kropotkin, ele se compadecia, ou ele acreditava, ou ele estava próximo dos ideais operários, quando surgiram os primeiros sindicatos, através do socialismo e tudo mais. E ele era um geógrafo. Então o curioso desse livro é que, por ele ser um geógrafo, ele vai trazer questões também que envolvem a própria biologia e a analogia dos animais, nesse sentido de ajuda mútua, né, de apoio mútuo, ou mutualismo entre eles, que vai ser um contraponto à ideia de competição do Darwin e à ideia também darwinista que foi propagada pelo Herbert Spencer, né? Bom, nesse livro aqui, ele vai começar falando sobre os animais. Ele é dividido entre os animais, a competição ou ajuda mútua entre os animais. Depois ele fala dos selvagens, né, do homem primitivo, as especulações que se tinha ao homem primitivo. E depois ele vai falar do apoio mútuo entre o homem mais moderno, mais recente, né, o homem moderno e tudo mais, né? E no início ele começa falando, então, que me marcou bastante nesse livro, das formigas e das abelhas. A gente sabe, e o próprio Marx foi aquele que falou, que as estruturas societal dos homens e a hierarquia dos homens, ela se dá igual das formigas e das abelhas. O único diferencial é que os homens possuem a teleologia, a racionalidade, né? E a teleologia, que é uma coisa que mantém coesas as formigas e as abelhas, são os feromônios, né? Os feromônios, muitas vezes. Então ele vai se opor ao Darwin falando que o que ele conseguiu observar, e ele vai analisar a estepe russa, ele fala inclusive do Brasil também, do Brasil, que ele tem uma parte que ele fala que no Brasil tem mais formigueiros com formigas do que pessoas, né? É o país de maior quantidade de espécies de insetos e formigas também. O Brasil seria um grande formigueiro, né? E ele vai falar que as formigas, por exemplo, tem as operárias, e elas se unem quando elas vão pegar uma presa morta para decompor no formigueiro e assim gerar larvas, e elas sobrevivem através dessas larvas, né? E a formiga, ela pega o alimento e deixa no seu papo, e ela leva para o formigueiro, e mesmo depois de regurgitar a comida e fazer uma espécie de gestão da comida, ela colocaria para fora aquilo e dividiria com o grupo o próprio alimento que ela já tinha ingerido, né? E as formigas que não fazem isso, elas são deixadas de lado pelo grupo. Então o grupo, a formiga egoísta que não compartilha do seu alimento e das suas larvas, né? Ela é rejeitada pelo grupo, né? E as operárias que trabalham em conjunto, quando tem as formigas que não estão fazendo o mesmo tipo de trabalho na cooperação, elas também são deixadas de lado, né? Ele vai falar que as formigas, elas têm brigas de grupos entre elas. Uma coisa natural que eu sempre falo nas espécies é a guerra, e entre o ser humano também é a guerra. Então um grupo de um formigueiro briga com o grupo de outro formigueiro, mas para dentro do formigueiro a ajuda mútua e a cooperação existe. Da mesma forma ele vai falar das abelhas, e as abelhas, que tem a rainha e toda a sua hierarquia, ele vai falar que entre elas, que fazem a polinização, também tem as vadias, as abelhas vagabundas que não trabalham, né? E as ladras, tem as abelhas ladras que roubam a polinização de outras abelhas e se recusam a trabalhar em conjunto. Só que essas abelhas, e a vadiagem existe entre os animais também, que não seguem o ordenamento legal, elas também são deixadas de lado, porque a colmeia entende que elas são prejudiciais ao funcionamento do todo. O funcionamento do todo, principalmente quando uma colmeia migra para outra, o trabalho de se construir uma nova colmeia, é preciso que todas trabalhem e contribuam. E aquelas que se apenas utilizam e sobrevivem nas custas das outras, o trabalho das outras, elas são tidas como contra-exemplo e isoladas pelo grupo, né?
Bom, o curioso é que as abelhas, elas se dissipam, e a colmeia se dissipa depois que você mata, ou depois que a abelha rainha morre, né? Então elas ficam todas desorientadas, e quando você destrói um formigueiro, as formigas ficam todas desorientadas também, porque elas têm uma conexão entre elas que fazem com que o todo tenha um funcionamento perfeito. Cada uma tem uma função. A operária, a guerreira, tem as guerreiras, as operárias, né? E cada uma desempenha uma função. E quando você destrói a colmeia ou você destrói as lideranças, elas ficam todas desorientadas. O que não seria tão diferente entre os homens. A nível político, um governo, quando você tem o líder, um líder que consegue reunir toda uma comunidade, e quando essas figuras de liderança elas deixam de existir, vem a desestabilização, né? A desestabilização do funcionamento do todo, da sociedade ou qualquer coisa assim, né? Bom, ele vai falar aqui do Brasil também, ele menciona bastante o Brasil, as aves de rapina. Ele vai falar do falcão de pescoço vermelho, né? E ele vai falar dos urubus brasileiros, né? Em inglês, buzzard, né? Buzzard, né? Buzzard em inglês, dos urubus brasileiros, né? Que as aves de rapina, os lobos, os ursos e as raposas, ele vai falar que os lobos, os ursos, as raposas e as aves de rapina, elas sim têm uma característica mais individualista. Não tem essa característica tão societal e comunitária quanto os insetos das formigas e abelhas. Ele vai falar de alguns besouros também, né? Escarabarros em espanhol, né? Tô lendo essa versão em espanhol aqui. E aí ele vai falar que nesses mamíferos a condição é um pouco mais individualista, mas eles têm também, dentro da sua lógica, um apoio mútuo. O lobo, quando ele é um lobo solitário, ele uiva e clama para ser aceito em um novo grupo. Ele não consegue viver sozinho, ele precisa ele ataca a presa em bando. E é em bando e na organização de bando, como se fosse um exército, que o apoio mútuo entre eles existe. As águias, ele vai falar que elas têm uma prática de quando tem uma presa, as águias mais velhas, as anciãs, as mais velhas, comem primeiro, e as mais novas fazem a vigilância para garantir o alimento às mais velhas, em respeito às mais antigas, né? E só depois que as mais velhas se alimentam, aquelas mais novas que faziam a vigilância podem se alimentar também, né? Ele vai discordar de um escritor que ele menciona no livro, que é o Kessler, se não me engano, Kessler é o nome dele, uma coisa assim, que ele fala que o apoio mútuo entre os animais se dá apenas pelos laços familiares em relação à prole, né? Até a prole crescer. A gente tem essa crença que os animais eles cuidam da prole até a prole ser autossuficiente e depois cada um vai para um canto e se rompe esse laço entre progenitores e prole que os seres humanos têm para o resto da vida, né? A gente tem esse laço materno e paterno em relação aos nossos pais para o resto da vida. Mas os animais não. Quando o animal se torna autossuficiente, eles romperiam mais rápido esse laço. Ele vai falar que não, de acordo com a observação que ele fez das aves que migram para o sul quando chega o verão. Quando é inverno no hemisfério norte, as aves migram para o hemisfério sul. E ele falou que esse tipo de apoio mútuo não é necessariamente apenas não se dá na questão da prole. Esse apoio mútuo se dá entre membros de um determinado grupo que não necessariamente tem laços sanguíneos ou familiares. Claro, na mesma espécie de aves, você tem, por exemplo, rolinhas, que ele fala, que tem essa espécie de apoio mútuo e de camaradagem, ele usa muito a palavra camarada, né? De camaradagem para rolinhas de um outro grupo, claro, elas sendo da mesma espécie, mas que não tem nenhuma ligação sanguínea necessariamente, né? Todo esse esforço que ele traz muitas questões da biologia e da geografia, analisando os locais, ele analisa muito a estepe russa, ele vai analisar que realmente o apoio se dá muitas vezes pela escassez de alimentos, e através da escassez de alimentos é que o grupo se torna mais coeso para poder administrar melhor
o alimento que não tem tanto em abundância, e talvez a individualização se dá mais em sociedades onde os recursos são abundantes, né? Na estepe russa, gelada e fria, não seria necessariamente essa lógica, né? Mas ele traz todos esses conceitos para fazer um contraponto ao darwinismo, né? As ideias do Darwin, que estavam muito em alta e favorecia o egoísmo de uma classe dirigente política ou de industriais e capitalistas em detrimento da visão socialista da maioria. E não é à toa que o Piotr Kropotkin foi o pai do anarcocomunismo, né? Não é o comunismo que vai se dar pelo leninismo soviético, né? Que ele tecia várias críticas ao sovietismo também, mas é um anarcocomunismo, né? Depois que você destrói qualquer ficção social e se liberta e emancipa o indivíduo, ele precisa também ter uma noção de camaradagem, de cooperação, para que ele funcione naquele determinado local, né? O livro mais famoso do Piotr Kropotkin é um livro que se chama A Conquista do Pão, né? E esse livro, A Conquista do Pão, é o trabalho dele mais famoso, mas o que eu mais gosto é esse aqui, o apoio mútuo, que traz não só ideologia política, mas ele traz argumentos científicos, ou argumentos que tentam se parecer científicos, né? E traz um contraponto, e eu acredito que a visão do Darwin faz muito sentido, e eu concordo com a competição na natureza, mas também é legal você ter esse contraponto que também é científico, da ajuda mútua. Então eu acredito que tanto o egoísmo quanto a ajuda mútua, o mutualismo, ambas existem nas espécies e principalmente na espécie humana, né? Bom, ele vai falar também de um grupo de papagaios, né, que quando fazem uma migração, eles têm a inteligência, né, de mandar uma parte desse grupo de papagaios ir na frente para analisar o terreno quando eles vão habitar uma nova árvore, e só depois que eles exploram o lugar, eles chamam de papagaios exploradores, só depois que esses papagaios exploradores exploram o lugar é que os outros vão depois se seguindo a eles para ocupar o lugar. Ele vai falar das cacatoa da Índia, que é uma ave que tem uma migração também muito grande e que elas têm uma cooperação entre elas muito grande. E inclusive quando uma delas perece e morre, todo o grupo sente, né? Então ele vai falar que o sentimento de perda não se dá apenas as perdas humanas entre os humanos ou entre os mamíferos mais aproximados do ser humano, como os chimpanzés e outros macacos, né? Ele vai falar também no livro dos antílopes, né, dos antílopes africanos, que quando estão em bando, a forma com que eles operam até da cooperação entre eles contra, por exemplo, o predador da caça, né, contra os leões também, né? Ele vai falar dos lobos de Labrador, né? Labrador, aquela região do Canadá, da onde vem o cachorro labrador, né? Ele menciona os lobos de Labrador também, né? Então é um estudo de um geógrafo que pega muita coisa da biologia e da observação do que ele tinha na época, né? Mencionando vários lugares inóspitos também, não só as estepes russas da Sibéria, mas também regiões do Brasil e da África, enfim, de todo o mundo, né? E depois, então, o capítulo que se segue, aí ele vai, depois de falar dos animais, ele adentra ao universo dos homens, quando ele vai falar da ajuda mútua entre os selvagens, né? Bom, quanto aos selvagens, nesse livro aqui, ele vai começar falando das especulações, porque não tem como a gente saber exatamente como que era a vida primitiva, né? Apenas as suposições de crônicas e de trabalhos feitos no século XIX pelos missionários, que foram os precursores da antropologia, é que a gente pode ter uma ideia do homem no seu estado de natureza ou do homem primitivo, né? E ele vai falar da teoria do Thomas Hobbes. Já falei muitas vezes aqui nos meus vídeos, vou repetir. Thomas Hobbes é aquele contratualista que fez a grande teoria do Leviatã, né? E ele fala que o homem no seu estado de natureza reproduzia a guerra de todos contra todos. O homem, antes de uma organização central, antes do surgimento de um Estado, ele seria hostil
e traria uma espécie de situação como se fosse naqueles filmes de distopia, onde não há mais um ordenamento legal e grupos competem entre si ou até mesmo indivíduos entre si. O Kropotkin vai falar que isso é uma visão pessimista, uma visão pessimista do ser humano, né? E ele vai falar que, muito pelo contrário, embora o ser humano primitivo tivessem alguns guerreiros entre eles que partiam para brigas entre os clãs e tudo mais, a diversidade e o número de clãs eram tão grandes que era impossível você pensar que todo mundo de todos os clãs estavam em perpétua guerra o tempo inteiro. Existia um convívio pacífico também entre esses clãs e esses grupamentos humanos também. Ele vai falar inclusive que os macacos, e aí ele fala dos chimpanzés, que inclusive se fazem da guerra também. O chimpanzé é um animal guerreiro, na savana ele é hostil a outros grupos de chimpanzé também. A risada dele significa que ele está sendo hostil e partindo para a guerra, diferente dos bonobos que resolvem seus problemas com relação sexual, né, com sexo, né? E ele vai falar que os macacos que tiveram alguns macacos, alguns grupamentos ou até indivíduos de macacos sozinhos, esses pereceram. Todos os grupos que tiveram um certo isolamento ou não tiveram essa questão de apoio mútuo, esses grupos pereceram. E os indivíduos também que vivem isolados, eles tendem a perecer, porque eles não têm o amparo e o respaldo da vida em conjunto, da vida em grupo, né? Do grupamento humano de fato, né? Bom, o ser humano é um ser político por natureza, tem o animal político que o Aristóteles falava e tudo mais. E para que esse tipo de característica seja manifestada no ser humano, ele precisa do outro, né? E não é à toa que nessa época do século XIX, várias lendas surgiram, a lenda do Tarzan, a lenda do Mowgli, né? Que eram como seria o homem vivendo isolado entre animais ou crescendo de uma forma totalmente isolada de um convívio em sociedade, de um grupamento em sociedade. Como seria esse homem, né? E aí tem essas lendas do Tarzan, a lenda do Mowgli, o menino que foi criado por lobos, o Tarzan por macacos, né? Também era muito vívido essas discussões na época do surgimento da antropologia e quando o imperialismo, principalmente britânico e francês, se lançou no mundo, né? No neocolonialismo, né? O novo imperialismo do século XIX, principalmente na era vitoriana, né? E então o Kropotkin então vai falar que essas suposições sobre a vida selvagem são suposições pessimistas. E aí eu discordo dele em alguns pontos. Eu sei que havia cooperação e que é impossível um ser humano isolado conseguir sobreviver, eu concordo com isso, mas eu acredito que sem um ordenamento legal, sem uma administração estatal ou centralizada que vai coordenar aquela sociedade, as instituições principalmente, eu não digo antes nas sociedades pré-societais, mas eu estou dizendo hoje. Hoje, um lugar sem um mínimo de organização e de legalismo, de um ordenamento legal, ele pode reproduzir a guerra de todos contra todos, né? Basta você ver, eu sempre cito esse exemplo, daquela vez que a polícia entrou em greve no Espírito Santo, aqui no Brasil, né? No estado do Espírito Santo, acho que foi em Vitória, se não me engano, e vários saques começaram a acontecer, brigas na rua, assaltos, se tornou um caos. Se já existe violência e caos com a polícia e com o ordenamento legal, sem esse ordenamento legal, isso vai se intensificar e grupos vão lutar pelo poder e vai gerar a guerra, não digo só de indivíduos, mas de grupos, a guerra entre grupos para a dominação, porque isso está nos genes do ser humano. E aí o Richard Dawkins escreveu aquele livro famoso, O Gene Egoísta, né? O gene egoísta, que nós temos uma característica selfish de egoístas mesmo, que por mais que a gente tende a ter uma visão mais otimista do que poderia ser o ser humano, ou do ser humano no seu estado de natureza e tudo mais, promovendo um apoio mútuo, e eu vejo a importância das associações e das comunas, eu sou um grande defensor da cooperativa, né? Eu entendo que não é bem assim, né? Não dá para ter esse idealismo
do ser humano sendo russoniano, bom por natureza, e a sociedade o corrompe. Alguns indivíduos talvez operam por essa lógica, mas se você tirar o ordenamento legal, aí é perigoso você ter uma espécie de anomia onde os grupos vão brigar pelo poder, né? Quanto a essa ideia do selvagem, eu me lembro daquela pergunta que fizeram eu não sei se foi a Ruth Benedict ou a Margaret Mead, as duas alunas do Franz Boas, né? Do culturalista, antropólogo culturalista Franz Boas, perguntaram para uma delas, acho que foi a Ruth Benedict, né? O que ela considerava o surgimento da civilização, né? E todo mundo estava pensando que ela ia falar com a escrita, com a propriedade, que é o que nós estamos acostumados, né? E ela falou que foi um fêmur quebrado. Que esse fêmur quebrado, num fóssil que encontraram, eles constataram que aquele indivíduo quebrou a perna, o fêmur, e não foi deixado para trás. Foi carregado pelo grupo, o grupo em solidariedade carregou aquele mais fragilizado, aquele mais fraco que ficou para trás. E esse é o idealismo do apoio mútuo do Kropotkin. É o idealismo de você, que ele fala que os homens, através da sua racionalidade, da sua inteligência, eles não precisam viver nesse estado de competição de todos contra todos o tempo inteiro. Eles podem alterar, através da técnica e da inteligência, o habitat. Ele forma um habitat que pode cuidar dos mais fragilizados, cuidar daqueles que não conseguem acompanhar e não conseguem competir na mesma igualdade. Talvez seja essa a verdadeira solidariedade e a verdadeira missão dos seres humanos, né? Viver em sociedades de apoio mútuo, de mutualismo, principalmente visando a sobrevivência daqueles que não conseguem ter a técnica ou os recursos necessários para poder fazer parte do jogo ou para poder jogar o jogo também, o jogo da sobrevivência, né? Da competição. A gente sabe que existe competição, a competição pela luz que as plantas fazem na floresta, a planta trepadeira que trepa no tronco da maior para poder absorver a luz, e a gente sabe que tem essa competição, mas nós, dotados de uma racionalidade, talvez podemos utilizar a nossa inteligência em prol daqueles que mais necessitam e precisam, né? Bom, depois ele segue falando dos homens bárbaros, né? Depois que ele fala dos selvagens, tem um capítulo aos homens bárbaros. Essa noção de bárbaro, ela é uma noção exógena, né? Que se deu pelo Império Romano. Aqueles que não pertenciam ao Império Romano, os civilizados, eles eram considerados bárbaros. A palavra bárbaro vem de bar, que era era o som que fazia a língua dos bárbaros, que era incompreendida pelos romanos que falavam latim, né? Então parecia que fazia bar, e então era bárbaro, né? Por conta disso. E ele vai analisar, por exemplo, aqueles bárbaros da estepe russa, perto do lago Baikal ali, principalmente os hunos, né, que atacaram muito aquela região e os mongóis também, né, naquela região da estepe russa, mas também dos bárbaros ocidentais, dos teutões, dos celtas e celtiberos, né? Os celtas surgiram aí na cultura do bronze, né, da idade do bronze, a cultura Hallstatt, né, que vinha ali da Ásia Menor, que é a região da Anatólia, mais ou menos aquela região da Turquia, onde surgiu justamente o fundimento de ferro, né? A idade dos metais, a metalurgia, né? E ele vai falar que a ideia do bárbaro selvagem que ataca e mata todo mundo, que nós estamos acostumados, os vikings, por exemplo, e tudo mais, embora eles realmente assediavam as possessões do Império Romano, boa parte deles viviam em clãs, em guildas que cooperavam entre si. Se você pega, por exemplo, na Península Ibérica, os iberos, e depois que vão ser os celtiberos, que se mesclaram com os celtas, eles tinham uma organização ali, antes da invasão do Império Romano, harmoniosa entre eles. Tanto que o Viriato, que foi um guerreiro lusitano, antes de ser guerreiro ele era pastor, ele só se tornou guerreiro mediante o assédio romano da conquista da Península Ibérica e tudo mais. Então ele vai falar dessa cooperação entre os povos bárbaros também, que é uma ideia muito errônea, essa ideia que a gente faz dos bárbaros como sendo povos selvagens que atacavam a todos e matavam a todos o tempo inteiro e tal. E ele vai falar que o Império Romano recorreu, inclusive,
ao seu passado bárbaro, uma vez que já era cristão, para trazer as instituições que depois vai dar origem ao próprio surgimento da propriedade privada, né? E ele vai falar depois da Idade Média, né? Na Idade Média, a sociedade entre senhores e servos, a cooperação que existia entre os servos, porque o senhor era uma ligação de laço sanguíneo com o senhor, eles eram primos, vamos dizer assim, todos eram primos ligados ao laço sanguíneo, e a terra era comum. Existia o senhor que vivia no castelo e os servos na terra, mas a terra era compartilhada. Essa noção vai ser totalmente sobrepujada com o início da Revolução Industrial, quando os servos são desterrados de suas terras, e aí vem aquela ideologia do distributismo que surgiu no século XIX, né, com a encíclica papal lá, o Rerum Novarum, né, do Papa Leão XIII, que promovia uma distribuição de terras que era uma volta na sua condição anterior de um pessoal agrário que teve um êxodo urbano em Revolução Industrial, nos grandes centros urbanos ali da Inglaterra, principalmente, que visava uma volta a uma condição melhor quando cada um tinha seu pedaço de terra, né? Porque eles foram desterrados de suas terras, né? Então a cooperação ela sempre existiu. Por mais que o vassalo tivesse que pagar tributos ao senhor, né? O senhor ia para a guerra era uma coisa restrita aos senhores feudais, né? Os servos tinham que pagar tributos, mas eles tinham uma cooperação ali entre eles, entre os clãs que viviam nos feudos, né? Os feudos não estavam em guerras constantes. E quando entravam em guerras, eram seus representantes. Eram os senhores que iam naquelas batalhas de cavaleiros, né, de cavalaria e tudo mais. Eles que decidiam a rivalidade entre os reinos. Mas por muito tempo os reinos viveram também, apesar dessas rivalidades, com uma certa estabilidade baseada no apoio mútuo, né, no mutualismo, né. No livro ele fala inclusive dos tupis brasileiros, né. Ele até cita a organização dos tupis brasileiros, né. Tupi significa gente, né. Não era uma categoria exata de um povo apenas, era uma confederação de povos, né. Entre eles os tupinambás, que eram antropofágicos, e ele vai falar que entre o homem selvagem existiam os antropofágicos também, mas que eram vistos com desconfiança e com rejeição pela maioria dos agrupamentos humanos, que não necessariamente eram antropofágicos, né, canibais, né. Ele fala dos povos da costa, que é diferente dos povos dos interiores, né, e ele vai falar tanto do paleolítico quanto do neolítico. Esses grupos que surgem como os bárbaros depois é mais no neolítico, quando surge a agricultura, né. Bom, ele vai falar também que na Idade Média tinha aquela questão, e o que favoreceu as comunas da Idade Média, a terra comum e tudo mais, foi a federação. O federalismo surge mais ou menos nessa ideia, da Idade Média, e eu diria até que ele não fala no livro, mas eu complemento até antes, no Império Romano com os foederati. Os foederati, que eram aqueles grupos que lutavam no exército romano de bárbaros, né? E que foi o início da federação, que depois eles compunham uma espécie de nação aliada a Roma, que depois vai fazer toda uma imbricação com os seus lugares de origem. A Germânia foi uma delas, e depois surge a Confederação, e aquela região da Germânia confederada, né? Uma confederação germânica, até a unificação no século XIX com Bismarck, que quando surge o Estado-nação. Mas antes do Estado-nação eram federações, as grandes federações, antes do Estado-nação surgir e centralizar todos eles. Portugal, por exemplo, foi o primeiro país. A dinastia de Avis foi uma das primeiras ali do Estado moderno, né? Bom, e ele vai falar também da cooperação entre o homem moderno, finalmente. Ele fala que o ministro da guerra, em 1890, né, moderno e contemporâneo também, né, na Inglaterra teve grande dificuldade de conseguir negociar com os artesãos, porque os artesãos ainda estavam na mentalidade da comuna. Essa mentalidade da comuna, dos aldeães, os aldeães das aldeias e tudo mais, que ainda tinha aquela espécie de mutirão, né?
igual nossos caipiras aqui no Brasil, que tinha antigamente o mutirão, né? Era uma resistência a toda essa característica nova industrial que surgia, né? Ele vai falar da região da Alemanha, de Colônia, mas ele fala também muito da Rússia, da Novgorod, algumas regiões da Rússia, que a Rússia foi um país que se manteve com essa característica semi-feudal até a Revolução Russa de 1917, né? Com o do Lenin e tudo mais. Então a Rússia tinha uma característica comunal, embora tivesse já uma emergente burguesia no século XIX, mas ela ainda mantinha uma característica comunal muito forte, que é aquela característica que o Ferdinand Tönnies, eu tenho um vídeo do Ferdinand Tönnies, vou deixar na descrição aqui desse vídeo, caso vocês queiram assistir, chama de Gemeinschaft. A Gemeinschaft é a comunidade, uma comunidade de sangue ou de espírito também, que ela é unida pelo sangue ou por valores abstratos que a unem. Contra a Gesellschaft. A Gesellschaft é a sociedade, da sociedade onde tem a impessoalidade, onde tem o reino do império da lei, da constituição, seja do que for. E a Gemeinschaft, então, é onde tem a questão da comuna, né? Só que é muito interessante essa ideia de apoio mútuo, inclusive que nós tivemos aqui nas sociedades brasileiras da Casa Grande Senzala e também dos interiores brasileiros, com o mutirão, que nem eu disse, né? Dos caipiras e tudo mais. Aí tem o livro o célebre livro Parceiros do Rio Bonito, do Antônio Cândido e tal, que vai analisar tudo isso, né? E Uma Vila Brasileira também, do Emílio Willems, ele vai analisar a questão dos graúdos ali, aquela região dos caipiras, né? Mas tudo isso já se alterou. Eu mesmo cresci numa cidade da Grande São Paulo que tinha essa característica bem agrária, né? Santana de Parnaíba, mas as relações sociais já se alteraram por completo. Então esse livro do apoio mútuo, embora seja um grande trabalho defensor das comunas e da solidariedade entre as pessoas, eu vejo que isso diminuiu bastante, né? Um regresso a uma condição anterior eu não sei se seria possível, né? Mas vale a leitura, principalmente no tocante a ser um contraponto ao darwinismo. A gente está tão acostumado com a ideia darwinista, né? E pouco se fala dessa ideia de apoio mútuo, né? De mutualismo, que é uma espécie de resistência ao egoísmo, ao indivíduo atomizado, voltado apenas para os seus interesses e voltado apenas para dentro e satisfação de suas necessidades, sem perceber que ele faz parte de um todo, né? Que ele faz parte de um organismo, né? E você ver a sociedade feito um organismo, feitos órgãos de um corpo humano que precisa do funcionamento de cada um para o funcionamento do todo, e se algum órgão deixa de funcionar, ele compromete o funcionamento do todo, é uma espécie, uma forma orgânica de se ver as coisas, que infelizmente, dado ao neoliberalismo em excesso e à atomização do indivíduo, cada vez se faz mais difícil. Mas vale a leitura e a recomendação, porque nesse livro ele vai falar, como eu disse, dos insetos, dos animais e também dessa questão entre os homens desde da era primitiva até a idade moderna, né? Muito obrigado, curta, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, vamos sempre promover a cultura. Valeu, obrigado.